Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta quinta-feira, depois da classificação na Copa do Brasil. Cruzeiro anunciando os reforços, todo mundo já com a numeração definida. O clube trabalhando para regularizar todo mundo. Nesta sexta-feira, o time do técnico Arthur Jorge no domingo diante do Mirassol com um grande público no Mineirão. Os reforços já vão para o jogo? A situação de Matheus Henrique, tudo isso você confere a partir de agora aqui na... Faça a inscrição, na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta quinta-feira, classificação diante da Chapecoense e o Cruzeiro agora pensando no duelo de domingo diante do Mirassol. Compromisso importante na Série A do Brasileirão e com o Mineirão lotado, hein? O Cruzeiro trabalha com uma previsão de público de 60 mil torcedores e a informação que a gente tem é que já vendeu mais de 30 mil ingressos. Como ainda é quinta-feira, tem sexta e sábado, a promoção foi espetacular por parte da diretoria do Cruzeiro. A expectativa, com certeza, de mais de 50 mil torcedores, domingão, 11 horas da manhã. E o Cruzeiro buscando mais uma vitória na Série A do Brasileirão para seguir ali colado em G5, em G4 do Campeonato Brasileiro. A preparação para este compromisso começa nesta sexta-feira. Hoje foi folga na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro vai tentando aí ajustar essa questão de folga em meio a uma maratona de jogos e o técnico Arthur Jorge trabalhando isso com todo o elenco na Toca da Raposa 2, a exceção, claro, para jogador que está no departamento médico e também a turma de avaliação, de exame médico, os casos aí dos reforços contratados pelo Cruzeiro. Por falar em reforços contratados, o Cruzeiro oficializou as duas últimas contratações, já tinha oficializado o Wesley ontem, e hoje o Cruzeiro oficializou a contratação do Lúcio Rodrigues e também do João Costa. Jogadores aí que chegam por empréstimo. O Wesley, o contrato é até 30 de junho de 2027. Lúcio e João Costa, o contrato é até 31 de julho de 2027. Então Wesley até o final de junho de 27. Lúcio e João Costa até o final de julho de 2027, os empréstimos aí que o Cruzeiro conseguiu no mercado. O Wesley vai vestir a camisa 20, Lúcio Rodrigues a camisa de número 97 e o João Costa 67, hein? Veio aí para resenha, vamos ver. Tomara que o João Costa possa aí agradar em tudo que fizer aí com a camisa do Cruzeiro. O Wesley já está no bid, Lúcio e João Costa devem aparecer no bid até esta sexta-feira, e aí todos ganhando condição de jogo. Vamos ver qual que será a ideia do Arthur Jorge. Com sinceridade, eu acho que, estando regularizados, Lúcio e o Wesley têm muita chance de ir para o banco aí no domingo, diante do Mirassol, até para, se possível, ganhar uma minutagem, para ser opção para o duelo contra o Flamengo na quarta-feira no Mineirão. Mas isso, claro, depende dos treinamentos que eles vão fazer. Os dois treinos da semana na preparação para o Mirassol, eles podem participar nesta sexta e também no sábado. Vamos acompanhar então o que vai fazer o técnico Arthur Jorge neste compromisso. A venda de ingressos para o Flamengo, aí não precisa nem de falar, né? O balanço que deve aparecer já é mais de 40, mais de 45, ou mais de 50, sei lá, o que o Cruzeiro vai divulgar, porque a venda é espetacular e também não podia ser diferente. A diretoria, inclusive, colocou um preço legal e o Mineirão vai estar entupido na quarta-feira. Mas primeiro, o objetivo, hein? Domingo, Mirassol e o Cruzeiro precisando da vitória para buscar mais 3 pontos na Série A do Brasileirão. Compromisso que não vai ter Matheus Henrique, mas aí é por causa da suspensão. Porque o que a gente apurou é o seguinte:
o Matheus Henrique não será problema para a sequência do Cruzeiro. O Cruzeiro vai fazer uma máscara ali de proteção e mesmo com a fratura no nariz, o Matheus Henrique vai continuar jogando e na quarta-feira é uma peça aí que tem o Arthur Jorge, principalmente com a ausência de Lucas Romero, diante da equipe do Flamengo na Copa Libertadores. Romero e Fagner vão cumprir suspensão, então Matheus Henrique, um susto apenas. Claro, uma fratura no nariz é ruim, mas não será baixa nos jogos do Cruzeiro. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Nosso terceiro assunto é: o Cruzeiro deve poupar jogadores contra o Mirassol? E aí, quem quiser acompanhar a matéria sobre o tema, aponte o QR Code do seu celular. O QR Code não, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado da Thay, e aí você vai ser redirecionado, ou entre em centraldatoca.com.br, entre no Instagram do Central da Toca, siga lá também, Twitter, enfim, todas as redes sociais, TikTok e tudo mais, que aí você vai ficar por dentro de tudo, porém a Thay vai explicar essa pauta, a gente vai debater sobre ela. Enquanto isso, você deixa o like e participe aí no chat também, que eu vou tirar um tempinho para ler as mensagens. Teremos novidades domingo, né? Reforços já estão inscritos. O Wesley, Lúcio e o João já estão inscritos no BID, podem estrear. Acredito que eles vão ser relacionados, mas não vão começar entre os 11. Fica aí a questão se o Arthur Jorge vai ou não poupar. Acredito que não o time inteiro, né? Mas um ou outro jogador ali que tiver mais desgastado, ele deve poupar. Temos o Lucas Romero e o Fagner, que com certeza devem iniciar, porque eles vão ser desfalques contra o Flamengo. E ainda tem a questão de possíveis desfalques. O Cruzeiro já não vai ter o Neisser, né? Porque ele está recuperando de uma lesão muscular. E hoje, até o Léo Jimenez esteve lá na Toca acompanhando o treino. O Marquinhos estava com febre, então não treinou. Então a gente não sabe se pode vir a ser uma dúvida. E o Wesley não. E o Wanderson está com um problema dermatológico. E também não treinou. Não se sabe o que, mas é um problema dermatológico. Então eles são dúvidas, né? Pode ser que eles saiam da lista de relacionados por esses motivos e entrem os reforços. Então, é uma dúvida aí para o Arthur Jorge. O que você faria, Pedro? Então, assim, o Arthur já deixou bem claro, né? E na última coletiva ele fez questão de enfatizar isso. Ele não é um treinador que vai mudar o time todo. Ele faz algumas mexidas pontuais, né? A gente não vai ter também o Matheus Henrique, né? Que está suspenso. Acho que alguns sinais já começam a aparecer, viu, Tainara? Hoje, por exemplo, o Ryan Leles esteve junto dos meninos do Sub-20 no jogo contra o Itabirito, então já imagino que se desenhe um cenário dele não fazer parte do banco de reservas. Mas respondendo à pergunta aí da nossa pauta, eu confesso que eu não vejo assim que o Cruzeiro precise de poupar. Claro que deve ter um jogador ou outro ali que vai precisar de ser preservado. Acho que a gente precisa de fazer essa diferença. Poupar é quando o cara tá 100%, ele pode jogar aquele jogo, mas o treinador prefere não colocar ou não tê-lo à disposição. Acho que o Arthur Jorge em nenhum momento fez isso com o Cruzeiro. Tiveram momentos onde ele precisou de preservar. Às vezes o atleta vinha de uma sequência muito grande de jogos e acabou ficando de fora ou ficando no banco de reservas e nem pisando no campo. Então, eu imagino que ele vá fazer isso. Agora, o ponto para mim eu estou muito curioso para ver se os 3 reforços estarão no banco de reservas. E uma outra situação que eu acho que seria legal, a gente não vai ter o Matheus Henrique, o Romero deve iniciar. Acho que em algum momento seria interessante que o Zé Lucas tivesse seus primeiros minutos, porque no primeiro jogo contra o Flamengo, o Matheus Henrique deve ser o titular no primeiro volante e o Zé Lucas é a opção no banco, né? Então, se em algum momento o Matheus Henrique precisar de ser substituído, é importante que o Zé Lucas não vá fazer os seus primeiros minutos já no confronto de Libertadores. Seria legal ver ele já tendo ali sua estreia, seus primeiros momentos com a camisa do Cruzeiro no domingo diante da equipe do Mirassol. Então, não acho que o Arthur vai poupar, acho que ele vai tentar ali, dentro da capacidade, né, do Cruzeiro, quem tiver melhor fisicamente jogando já de início. Eu tô talvez tem um jogador aí que ele me desperta essa curiosidade, pode até parecer estranho porque ele foi preservado no primeiro jogo contra a Chape, mas é o Rojas.
porque é um cara que ainda está precisando de se equilibrar dentro do que é o Campeonato Brasileiro, a temporada do futebol brasileiro em si, porque ele vem de um contexto com jogos mais espaçados. E acho que ele vai ser a primeira opção, por exemplo, para o confronto da Copa Libertadores. Mas eu tô curioso, não sei se a gente vai ter um Cruzeiro muito modificado, o Cruzeiro titular, viu, Mike? Mas eu acho que a tendência é um banco de reservas aí diferente, dada a situação dos novos reforços já no boletim informativo diário da CBF. Excelente, Pedro. Peço a todo mundo aí que está acompanhando a nossa live que dê o like, que se inscreva no canal e também que avise para os amigos, para a família, que a gente tem esse novo programa agora. Tem novos programas na Samuca TV, então vamos divulgar porque é sempre importante. Deixa eu passar pelo chat aqui, ó. Vamos ver o que o pessoal está falando. O Arley falando que o Cauã Moraes merece oportunidade, porque teve um início de temporada melhor que a do William. O Gerson perguntando se o KJ está suspenso para a Copa do Brasil. Tá não, né, Thay? Não. Ele recebeu amarelo. Só levou aquele cartão mesmo, porque tirou a camisa. Mas não tinha ninguém pendurado. Isso. O Gerson cobrando a turma de fazer o sócio torcedor. O Wanderson de Ávila falando para colocar o Zé Lucas no lugar do Romero no próximo jogo. O Arley achando melhor o Felipe Moraes que os reforços. O Neglist Marshall falando que o Zé Lucas precisa jogar também. O Arley falando aqui também que nos anos 90 e 2000 os times nunca poupavam, treinavam 2 vezes por dia, e hoje em dia fica poupando. O Flávio Chicão dando uma cornetada no Marquinhos aqui. O Felipe Magalhães falando que o Felipe, o Arroio e o Kenji precisam de ritmo de jogo. O Top deu a sugestão de mandar os links aqui no chat também das matérias, para quem está vendo pelo celular. A gente vai passar essa sugestão aí para nossa produção, ô Top. Mas também dá para você acessar o centraldatoca.com.br e aí fica com acesso a todas as matérias do nosso site. O patrocínio falou que o time tem que ser 100% para o Cruzeiro descolar mais do Z4. E aí agora, trazendo para o meu comentário, eu acredito que o Arthur vai mexer pouco também, vai ser só aqueles caras que a fisiologia mesmo dizer que não podem jogar, que precisam de estar mais frescos para jogar contra o Flamengo, porque o Cruzeiro, como o amigo falou aí, não está numa situação super tranquila no campeonato, né? A posição é até boa ali, está em 7º lugar, porém a gordura para os últimos lugares, por exemplo, não é tão grande como deveria ser e como tem que ser. Então, 1 derrota, 2 derrotas podem causar problemas. E além desse jogo de agora, a gente tem mais um jogo entre os confrontos contra o Flamengo, né? Que é o Corinthians, que vai ser um jogo difícil, fora de casa. Então, é importante que o Cruzeiro pontue também. Aí eu fico na dúvida em relação à lateral direita, porque o Fagner, a tendência de fato é ele jogar, só que o William ele tem menos jogos no ano e deve ser o titular contra o Flamengo, né? Então, por mais que às vezes 3 jogos pode ser muito cansativo para o jogador, mas isso se tiver um lastro muito grande. Como ele não tem um lastro muito grande de partidas, talvez seja interessante ele jogar, ou pelo menos alguns minutos, para estar com um pouquinho mais de ritmo em relação à partida do Flamengo. Aí na lateral esquerda também me chama a atenção essa coisa que o Pedro falou, se o Rojas está fisicamente apto a jogar todo o tempo. Imagino que o Jonathan Jesus volte aí no fim de semana, já que foi poupado no último jogo. No meio deve ser o Romero mesmo, o Gerson e o Matheus Pereira. E aí nas pontas, vamos ver, né, se mantém o Arroio e o Felipe Moraes. O Arroio não está tão bem. O Arroio e o Felipe Moraes não, né? O Arroio e o Kenji. O Arroio não está tão bem e tem o Felipe Moraes como opção. E além disso, os reforços, que a gente falou deles na nossa primeira pauta. E aí esses reforços não devem começar jogando, né? A tendência é que entrem durante o jogo, mas pelo menos algumas novidades, umas caras novas a gente vai ver na partida. E na frente o Caio Jorge também, esse está com uma sequência grande de jogos e talvez seja interessante até o Lúcio jogar um pouquinho ali na vaga dele, para ele poder chegar contra o Flamengo voando, que a gente vai precisar muito dele, especialmente porque o Flamengo é um time que também ataca, né? E o Caio a gente sabe que jogando com espaço, em velocidade, é muito letal. O que você acha, Thay, que o Arthur vai aprontar para esse jogo aí? Eu particularmente não arriscaria o William, porque na zica que o Cruzeiro tá com lesão, o William entrar e acontecer alguma coisa, então assim, eu não arriscaria. Agora, na esquerda, como o Vidalba foi bem quando ele foi testado, talvez, quem sabe, ele pode colocar o Vidalba, até porque, igual o Pedro falou, o Rojas não está acostumado com esse batidão do Campeonato Brasileiro. Lá na Argentina são bem menos jogos, né? Agora, acredito que eu também queria alguém para substituir o Caio Jorge, porque
A gente sabe que ele vem numa sequência, né? No primeiro semestre ele teve os problemas físicos, mas não temos essa opção no momento. Meu vizinho ligou algum furadeira que bem na hora que eu vou falar. Vou ter que sair ali na janela e falar, vocês não estão vendo o Central da Toca agora, não? Mas enfim, eu queria alguém para substituir o Caio Jorge, mas não temos essa opção ainda. Pode vir a ser o Lúcio, quem sabe, né? Mas ele estando no banco, quem sabe ele ganha uns minutos ali no lugar do Caio Jorge. Porque eu acho que ele deve ser testado ali, né, num primeiro momento. O que você acha, Pedro? Eu também acho, assim, se os 3 reforços forem para o banco de reservas, existe um cenário onde o Caio possa ter esse descanso, né? Com o Lúcio podendo fazer o papel do Caio, aí o João Costa pode entrar talvez em algum momento pela direita, e o Wesley é um cara que joga mais pelo lado esquerdo. Então, são possibilidades ali de mudanças, até mesmo abrindo um espaço para o Felipe Moraes, às vezes dar um descanso para o Matheus Pereira,